18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 3 minutos em Manaus, juntos em 100,7 até as 7. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Karime, muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Claro, contando sempre com a sua participação, querido ouvinte, aqui no programa 18 horas. Fique à vontade, acione aí o nosso WhatsApp, que é o 99488-7592. Manda a sua mensagem, a sua opinião. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Beleza, combinado então, 99488-7592 para você participar do 18 horas. 18 horas. Começando com aquele giro nas principais vias de Manaus, Karime. Vambora, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles e como é que está a volta para casa. Boa noite, André. Trânsito. Boa noite a todos, Karime, Carlão, os ouvintes. Olha, na zona leste de Manaus, o movimento é intenso na Avenida Altaz Mirim, na altura ali da Rua Penetração. O trânsito segue concorrido com grande fluxo de veículos. A retenção também é provocada pelo sinal semafórico, mas não há registro de acidentes ou outras ocorrências nesse trecho. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, mas antes deixa eu só falar uma informação aqui. Já começou então os desvios aqui pelo centro de Manaus, por causa do evento de amanhã, Sou Manaus Passo a Passo 2025. Quem for pegar a Rua Luiz Antoni para Epaminondas, a Luiz Antoni está agora desviando para Epaminondas para você que precisa acessar o Mirante. Daqui a pouco a gente tem mais informações, Karime, Carlão. Muito obrigada, André Meirelles. Bora, 6h04 em Manaus. 18 horas. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Contratos milionários da Secretaria de Educação para a conservação de áreas verdes nas escolas geram desconfianças. Relatório da Polícia Federal resulta em novo indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. Produtos atingidos pela tarifa americana de 50% já começaram a registrar queda de preço no mercado interno. Dia das Crianças, 98% dos consumidores do Amazonas devem comprar presentes para a data. Para 6h05, você no melhor Mito Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas, setembro, hein? Dia 1º de setembro de 2025. Vamos juntos com os destaques de hoje aqui no melhor Mix do Brasil, começando para você, hein? Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, começamos a semana com mais uma denúncia na Secretaria de Educação do Amazonas e é sobre contratos que somam mais de 20 milhões de reais feito para a conservação de áreas verdes nas escolas estaduais, que está gerando aí suspeitas, né, de conflito de interesse, Karime. Exatamente, Carlão. Isso porque o dono da empresa contratada já foi servidor da Secretaria de Educação, que é o José Valmir Nascimento de Oliveira. Só que o detalhe, a vaga que ele deixou foi assumida por Altervir Nascimento de Oliveira, que tem aí o mesmo sobrenome e que gera uma possível relação familiar. E quem explica melhor essa denúncia pra gente é o repórter Kennedson Paes, ao vivo aqui no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Então, o que você conseguiu apurar sobre esse serviço de jardinagem milionário, não é mesmo? Oi, Karime, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. De fato, esse assunto ele passou a reverberar bastante nas mídias sociais após essa denúncia que foi emitida por um portal de notícias aqui do estado do Amazonas, e esse portal denunciou esses contratos que aparentam ser irregulares. A gente tem agora os documentos, a gente vai colocar agora na imagem 1, que a gente tem o nome da empresa, a empresa RGK Serviço de Engenharia. Para você que nos acompanha pelo YouTube, consegue ter as imagens que mostram esse contrato que foi fechado pela empresa RGK Serviço de Engenharia com a Secretaria de Educação Estadual, no qual mostrou um contrato, gente, um contrato para poder fazer esse serviço que vocês mencionaram, de capinar, podar, limpar jardins nas escolas aqui do nosso estado do Amazonas. E a gente tem uma soma de contratos, depois a gente vai mostrar novamente as imagens. A gente tem uma soma de contratos. Primeiro, um contrato inicial
e agora essa renovação do contrato. E somado a esses dois contratos, documentos que a gente tem aqui no 18 Horas, que foi revelado por esse portal de notícias, mostra que esses contratos somados já tem mais de 20 milhões de reais com a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. O primeiro contrato, como a gente mencionou, a gente vai colocar agora na imagem, a imagem 2, onde mostra o primeiro contrato, que a gente tem um valor que ele é estimado em quase 9 milhões de reais. E agora na imagem 2, para você que nos acompanha pelo YouTube, vai ter acesso a essas imagens. A imagem 3, perdão, a gente tem acesso agora ao contrato 2 de renovação, que soma mais de 11 milhões de reais. E tudo isso para, como vocês mencionaram, fazer o corte de gramado, né, Karime? Algo que realmente é até surpreendente, porque eu não sabia que rendia tanto, eu não sabia que rendia tanta grana assim para poder cortar a grama nas escolas do estado do Amazonas, né? O que torna essa história mais curiosa também, como você mencionou, Karime, é em relação a denúncia que o sócio administrador, o José Valmir Nascimento de Oliveira, ele era diretor de um departamento da própria SEDUC até abril de 2024. A gente também tem a imagem desse homem, né? A imagem do contrato de nomeação, porque a gente tem esses nomes. O José Valmir Nascimento de Oliveira, ele era diretor do departamento da SEDUC. 2 meses depois, para sair da SEDUC, após ele ter saído, segundo a denúncia, a empresa dele estava assinando o contrato milionário, que era aquele contrato de quase 9 milhões de reais. E tudo isso foi de uma forma muito rápida, foi por isso que chamou a atenção em relação a essas movimentações. Em relação à ocupação da vaga, a gente tem também novamente a imagem 4, para você que nos acompanha pelo YouTube. Você pode verificar a questão sobre a proximidade, o sobrenome muito semelhante. Por exemplo, quem assumiu a vaga do José Valmir foi o Altemir Nascimento de Oliveira, ou seja, o mesmo sobrenome. Se é parente ou não, a gente ainda não tem essa resposta, mas é uma coincidência que foi levantada por essa denúncia, que também vale a pena voltar aí a ter uma resposta da própria Secretaria Estadual de Saúde, porque a gente entrou em contato com a SEDUC, pedimos essa explicação a respeito sobre essa denúncia que começou a viralizar nas redes sociais, a respeito desses documentos também que a gente teve acesso, e ao que parece não teve nenhum pronunciamento. A gente enviou e-mail até agora, não temos nenhuma resposta sobre essa solicitação que nós fizemos à SEDUC. Esse e-mail foi enviado hoje mesmo, quando a gente recebeu essa denúncia, a gente entrou em contato, no entanto, não tivemos nenhuma resposta. No papel, pelo menos esse arquivo que nós temos acesso, parece ser um contrato assinado, publicado, tudo de forma coerente, oficial, tudo dentro da regularidade. A questão é saber se de fato não significa legítimo, né? Se de fato é legítimo esses contratos que estão sendo realizados. Mas a situação é que aqui no 18 Horas a gente tem falado muito sobre educação, principalmente sobre as estruturas precárias. A gente comentou esses dias aqui do Praça 14, uma escola onde alunos desde há mais de 10 anos vêm sofrendo acidentes dentro da própria escola. A gente comentou que também a escola Dom Pedro, lá no centro de Manaus, a estrutura está caindo com risco de desabamento iminente. Então, de fato, são muitas outras prioridades que a gente percebe através desse contrato que, de fato, elas não são a prioridade, de fato, para os alunos, né? Mas sim os jardins têm sido a prioridade, né? A segurança não é prioridade. Não. A segurança física dos alunos e dos funcionários, de quem trabalha nas escolas do governo do estado. A gente chegou a falar aqui também, Kennedson, da escola que foi interditada, mas isso tudo por intermédio da justiça. A justiça mandou interditar por perigo de desabamento, né? Essa Exatamente, escola, foi na Cidade Nova, né? Foi, pelo menos 700 alunos corriam risco de vida. Ou seja, aí a gente recebe uma denúncia de um contrato milionário para cuidar do gramado, da poda de árvores, e esquecem da estrutura básica física das escolas. Daí é um contrassenso, gente, cadê? 2 pesos, 2 medidas? É algo que parece até ser inacreditável. Exato. Quando a gente olha para essa outra ótica em relação principalmente às estruturas, a estrutura de um prédio é algo extremamente básico, né? Que deveria ter pelo menos a condição básica de segurança para os alunos que estão dentro das escolas. Mas, infelizmente, esses contratos, eles expõem à luz, né? Eles colocam
colocam em exposição aquilo que tem sido prioridade. Infelizmente, não é essa estrutura, Karine. Sem dúvida. Kennethson Paes, muito obrigada pela apuração, pelas informações que você trouxe pra gente. E seguimos aguardando aqui a resposta da Secretaria de Estado de Educação. Mandamos e-mail perguntando com esses questionamentos e estamos aqui à disposição, o microfone é aberto para os esclarecimentos à população. Muito obrigada, Kennethson Paes, mais uma vez. Agora 6h12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, vamos falar agora dos acidentes que marcaram a manhã dessa segunda-feira aqui em Manaus. 2 mulheres morreram de forma trágica, Karine. Tragédia mesmo, viu, Carlão? Uma delas morreu esmagada por uma carreta e a outra foi imprensada entre 2 carros. O repórter André Meirelles está acompanhando os casos, tem mais detalhes a respeito desse assunto. André, boa noite, André. Segundo testemunhas, inclusive, um motorista, um desses que foi responsável por um desses acidentes, parece que a população disse que ele estava bêbado. André, conta mais pra gente. Boa noite. Foi exatamente isso, Karine e Carlão, que a população disse que ele aparentava embriagado ali no local no momento do acidente, né? Mas, claro, tudo isso precisa de uma apuração que a gente está acompanhando, porque foi uma segunda-feira que começou marcada aí por essas tragédias aqui nas ruas de Manaus. Como vocês falaram, 2 acidentes graves que terminaram aí em morte aqui na capital amazonense. O primeiro foi no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte, né? Uma carreta aí que atingiu a motociclista Keliane Rodrigues de Souza, no cruzamento das avenidas Sumaúma e Marginal Esquerda. E segundo testemunhas, a vítima pilotava uma Honda Pop 110 quando tentava acessar a via. Ela foi atingida pelo veículo de grande porte, teve a perna esquerda dilacerada. Keliane, ela morreu antes mesmo da chegada do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Já o segundo acidente foi no bairro São José, na zona leste aqui de Manaus. Uma idosa de 72 anos foi vítima de um engavetamento ali no cruzamento das ruas Linto de Lima e Paracuba, né? Inclusive, né, os moradores, eles estavam ali no local, registraram aquele momento de desespero, a própria população ali tentou afastar os carros para retirar a vítima, que acabou ficando presa entre os veículos, né? Então, fizeram um esforço ali coletivo, os vizinhos chegaram a levantar a picape que teria passado por cima dela, mas mesmo assim a mulher acabou não resistindo aos ferimentos. Os 2 casos também foi atendido pelo SAMU, que foi acionado, mas apenas aí constatou as mortes das vítimas. 2 ocorrências foram, né, atendidas também pela Polícia Militar e os corpos aí removidos para o Instituto Médico Legal. A delegacia especializada em acidentes de trânsito já investiga os 2 casos para analisar a conduta dos motoristas e a sinalização e também as condições das vias. E claro, a gente segue acompanhando para fazer essa atualização. Karine e Carlão. Muito obrigada, André Meirelles, pelas informações. Agora 6h15, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Só falando de economia, o Dia das Crianças está chegando e agora no dia 12 já, em 12 de outubro, é a terceira data mais importante do calendário do comércio e a expectativa segue otimista para esse ano, hein, Karine? E segue mesmo, viu, Carlão? Uma pesquisa do Instituto Fecomércio aqui do Amazonas mostra que 98% dos consumidores pretendem comprar presentes. Boa. Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes sobre esse movimento no comércio. Boa noite, Vanessa. Manaus já se prepara para um Dia das Crianças com lojas cheias e muita expectativa no ar. Karine, Carlão e ouvintes, a nova pesquisa da Fecomércio Amazonas traz um dado animador. 98% dos consumidores entrevistados vão presentear na data. E a compra vai ser no ritmo do deixa para depois. 55% pretendem comprar na semana da comemoração, 21% na véspera e o restante 9% no próprio dia. E quanto a quem vai ser presenteado? Bom, em primeiro lugar, filhos e enteados, depois sobrinhos e por último netos. Mais da metade dos entrevistados vai comprar só um presente, mas 45% planejam comprar mais de um item. Falando de bolso, o gasto deve se concentrar entre R$ 81 e R$ 250 para 63% dos consumidores, como comenta o presidente
presidente da FEComércio, Aderson Frota. 17% vão gastar até R$80, 31% de R$81 a 150, 32% de 151 a 250, 13% de 251 a R$400 e 7% acima de R$400. Isso é muito importante. Brinquedos e jogos devem liderar as compras, seguidos por vestuário, depois calçados e bikes, patins e patinetes. No pagamento, predomina a praticidade. 49% vão pagar à vista no dinheiro ou no Pix e 45% no cartão de crédito. A preferência pelas lojas físicas ainda é muito grande, com 89% dos entrevistados fazendo as suas compras pessoalmente. Apenas 4% preferiram as lojas online. A expectativa é que Manaus deve viver um Dia das Crianças bem animado, com lojas cheias e escolhas guiadas pelo preço, qualidade e o bom atendimento. Volto com vocês. Legal, Vanessa Lima, agora 6h18, você no melhor Mix do Brasil. Se quiser, fique à vontade, hein? Participe conosco do programa 994887592, valendo sempre aqui a sua participação. Nos visite, rede social, @18horas-news. 18 horas. Política. E vamos de política, Carlão. Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, o Tribunal de Contas do Amazonas realizou hoje uma sessão especial para julgar as contas da Prefeitura de Manaus referentes aos exercícios de 2022. Conta pra gente como é que foi essa sessão, o resultado dessa sessão. Conta mais, Nathalie. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E para todo mundo que tá ligado aqui na Rádio Mix na noite dessa segunda-feira. Então, Karime, foi na manhã de hoje. O Tribunal de Contas do Estado realmente aprovou aí todas as contas da Prefeitura de Manaus, tanto nos anos de 2022 quanto 2023, sob gestão aí, é claro, do prefeito Davi Almeida, que também teve as suas contas aprovadas. Esses pareceres foram apresentados pelos conselheiros Josué Cláudio Neto e pelo Fabian Barbosa e foram aprovados ali por unanimidade pelo pleno do Tribunal de Contas do nosso estado. As análises foram realizadas em 2 momentos, afinal de contas a gente está falando de 2 anos, mas tudo foi aprovado na manhã desta segunda-feira. A partir de agora, a decisão técnica do Tribunal de Contas será enviada aí para a Câmara Municipal de Manaus, que é responsável realmente ali pelo julgamento político das contas, como tudo isso já é um trâmite previsto ali na Constituição. Em 2022, o valor aprovado aí foi de 7,1 bilhão de reais. Muita coisa, muito dinheiro, né, Karime? E aí, com tudo isso, foram distribuídos alguns créditos extras, para pastas importantes como educação, saúde, segurança, programas de meio ambiente que inclusive tiveram aí um incentivo por parte do governo federal, e a dívida pública ficou ali em torno de 2,17 bilhões de reais, o que representa cerca de 30,92% da receita aqui da nossa capital. O relatório ali, né, apesar de todas essas aprovações, tem algumas ressalvas, né, que inclusive devem ser revisadas aí pelos vereadores de Manaus. O relatório trouxe 68 recomendações e 21 determinações à prefeitura. Entre elas, Karime, um ponto que chama a atenção é o aumento no número de vagas em creches aqui da nossa capital, né? Foi aprovado o dinheiro, mas o Tribunal de Contas está aí de olho em como esses recursos vêm sendo aplicados. Carlão. Beleza, Nathalie. Agora, Ken Paz, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que, se for eleito a presidente do Brasil, a primeira medida seria conceder indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Que ele já foi, né, condenado, enfim. Essa declaração foi forte, né? Então, Carlão, essa fala do governador Tarcísio de Freitas sobre Bolsonaro tem ganhado grande peso nos bastidores de Brasília. Mas antes de a gente continuar, a gente vai ouvir agora na íntegra essa entrevista que ele deu para uma emissora de televisão. A gente vai ouvir o que disse Tarcísio de Freitas. Não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje eu não posso falar que eu confio na justiça, por tudo que a gente tem visto, né? Eu fico muito preocupado com o enredo que se montou, e a gente tem que analisar as coisas sempre do ponto de vista muito
estritamente jurídico, estritamente técnico. Governador, se o senhor fosse presidente, o senhor concederia? Na hora. O primeiro ato seria esse. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado, né? Vou deixar isso bem claro. Não sou candidato a presidente. Se este campo ganhar a eleição de 26 e eu tenho fé que vai ganhar, o Brasil vai dar um salto. E não importa o piloto. 18 horas. Legal, entendi aí. Ele já colocou uma definição, Carlão. Sim, é. Ele não é candidato à presidência. Ele está falando nesse momento como governador do estado de São Paulo. Okay. Então ele está demonstrando esse posicionamento como governador. Mas também é importante para o governador Tarcísio que ele tenha esse apoio político do Bolsonaro, ele estando nessa posição de livre, né? Se ele tiver livre, pelo menos inelegível, e não estando preso na atual condição que ele está agora, ele pode dar muito apoio ainda para o governador Tarcísio de Freitas, se houver, né, se tiver um acordo para que isso venha acontecer nas eleições de 2026. Agora, o fato é, Carlão, que assim como você mencionou em relação o Bolsonaro já está condenado, Carlão. Olha, existem muitas especulações nos bastidores, mas existe algo que é fato. Hoje o ministro Barroso, ele foi muito concreto em fazer diversas afirmações que levantam muitos questionamentos. Olha o que ele disse, Carlão: vamos empurrar o extremismo para a margem da história e que essas tensões naturais vai ser defendida com serenidade e que não vai haver interferências externas, seja de onde estiver. Ou seja, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal já demonstra a posição dele em relação a essa preocupação com extremismos. Isso, né? que ele alega. Ele tá sendo só que o fato é que o próprio STF tem feito várias coisas extremistas ao ponto de cogitar, se não tivesse uma pressão tão grande, não tivesse uma pressão popular tão grande, eles cogitaram em colocar até policiais dentro da casa de uma pessoa, quando nunca houve na história do Brasil. Nada. Mas enfim, parecido. Vamos seguindo. E vai ser essa semana, né? Exatamente. A gente já começa amanhã. Já começa amanhã. E só pra gente dar continuidade no assunto, pra ser rápido aqui, o Supremo Tribunal Federal, ele já tem se preparado nessa fase inicial agora, quando os advogados entram em contato com vários dos ministros para poder mostrar algumas alegações iniciais e tentar negociar alguma coisa, sendo que não foi definido ainda nada pelos próprios ministros. Mas o fato é que o Tarcísio de Freitas já demonstra esse apoio e tem ganhado prestígio tanto para o Centrão, que quer essa neutralidade, que quer acabar com essa confusão, como também dos aliados de direita, que pretendem, com essa anistia, caso venha apoiar o Tarcísio de Freitas, conseguir também resolver a vida da direita, porque eles querem continuar pautando os assuntos dele. Nesse momento, a anistia é uma pauta que conflita com todas as outras pautas na Câmara dos Deputados, no Senado. Isso está gerando uma tensão, uma guerra de cabo de guerra ali, né? Ninguém quer perder. E aí tudo trava. Entendeu? E o Tarcísio é o favorito, né? Da galera do PL, assim, eu acho que o Tarcísio e a Michelle, né? Pra eles não tem outro nome, assim. O negócio é que o Eduardo Bolsonaro, ele quer a vaga. Exato, isso que eu ia falar. Mas ele é governador, ele está mais da política, está mais em evidência do que o Eduardo Bolsonaro. Então vai ser uma briga boa. Agora ele é um nome. Agora ele é um nome, exato, o Eduardo Bolsonaro de grande rejeição. Agora o governador Tarcísio é um grande nome, é um nome de. Eu acho que essa recuada estratégica do Bolsonaro, pelo menos nesse momento, seria ideal para tirar a atenção dele. Olha, eu não vou concorrer, me deixem aqui, eu só quero viver minha vida. E aí Tarcísio vem, propõe a anistia, tem a grande maioria. E eu acho que essa estratégia seria até melhor para o presidente. Concordo contigo. Nathalie, vamos lá. O Partido dos Trabalhadores está organizando em várias capitais aqui manifestação no mesmo dia dos Bolsonaros, né? Que o pessoal da extrema direita está marcando, que é no dia 7 de setembro. E aqui em Manaus, vai rolar? Vai ter? Como é que tá? Vai rolar, vai ter. Eles já estão se articulando, Karime. Já tiveram, inclusive, algumas reuniões ali na sede do Partido dos Trabalhadores, na Avenida Constantino Nery, na zona centro-sul de Manaus. Mas até o momento eles não definiram ainda um local, um ponto de encontro, né? Assim, não sei se tá faltando organização aí por parte da galera da esquerda, mas da direita. Não, da esquerda, do PT mesmo. Tá. O PL já definiu. O PL vai às ruas no próximo dia 7 de setembro. Inclusive, existem em dois momentos. O primeiro momento é ali durante o desfile cívico-militar que acontece no Sambódromo. Alguns apoiadores devem se reunir por lá.
E à tarde, por volta das 5 da tarde, eles devem se reunir na Ponta Negra. E eu tô falando dos apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL. E aí, em meio a tudo isso, o PT foi lá e falou bem assim: epa, essa disputa tá acirrada. E nós o Lula vamos tá também crescendo nas pesquisas e a gente tá querendo mostrar que a gente também tem força. Mas vale a gente reforçar, né, Karime e Carlão, que ainda que nós tenhamos um presidente de esquerda hoje, né, dentro ali do Congresso, a gente sabe que os movimentos de direita têm tomado, né, as ruas com maior frequência do que os movimentos sociais. E não é de hoje. Muito antes da gente falar dessa questão da anistia e tudo, eles já se articulavam. E aí a briga vai ser boa, a gente vai continuar acompanhando para saber no próximo dia 7. Que pode ser até um risco para eles também, né? Pode ser uma estratégia de confronto, mostrar, olha, tô aqui, mas pode dar muito errado e se tornar. Vamos ver como é que vai o resultado. Não, né? mas eles estão apostando nesse crescimento do Lula aí pós-tarifaço. Agora a gente não sabe se isso tudo vai se refletir em apoiadores nas ruas e a gente vai continuar acompanhando. Essa que vai ser a pesquisa verdadeira, Carlão. Bora confirmar, Carlão? Bora. Isso aí eu nem... No relatório divulgado pela Polícia Federal, resultou em um novo indiciamento aí de Jair Bolsonaro por tentativa de obstrução no Supremo Tribunal Federal no processo sobre o golpe de Estado, suposto. Esse relatório revela mensagens encontradas no celular do ex-presidente mostrando uma rede de contatos políticos, inclusive religiosos, aqui no Amazonas. Conta pra gente aí mais detalhes sobre o que foi citado nesse episódio. Carlão, esse episódio aí onde a Polícia Federal teve acesso ao número a várias conversas que o Bolsonaro teve ao longo desses últimos períodos, e temos ali 396 contatos, Carlão, diretos do ex-presidente, e muitos deles, Carlão, na realidade, eles apenas utilizam essa situação como uma ferramenta, dizendo assim, olha, é um carimbaço de um aliado fiel do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo estando nas condições em que ele está. Então, muitos parlamentares do estado do Amazonas estão usando isso de fato como uma forma de poder autenticar que eles têm uma proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que quem apoia o ex-presidente permanece apoiando até hoje e apoia aquelas pessoas que se demonstram fiéis, ainda mais nesse momento, onde é necessário, para ter esse apoio da anistia, por exemplo, é necessário que grande parte desses apoiadores, de fato, eles lutem e consigam fazer acordo dentro da Câmara dos Deputados, lá no Senado, para poder tentar pautar esse projeto. Só que é necessário um trabalho muito maior, né? Então, para eles é esse selo de autenticidade, Carlão, e de fato eles estão querendo confirmar esse selo e garantindo já pelo menos um pouco mais de prestígio para as eleições do ano que vem. Muito obrigada, Kennethson Paes e Nathalie Moraes. Agora 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, produtos atingidos pela tarifa americana de 50% já começaram a registrar queda de preço aqui no mercado interno, no mercado brasileiro. É o nosso assunto em instantes. Mix. Legal, 6h29, Karime dando um giro nas principais vias de Manaus. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Trânsito. Boa noite mais uma vez para você, Karime, Carlão, os ouvintes. Olha, vamos de trânsito pela Avenida Governador José Lindoso, a famosa Avenida das Torres. O trânsito segue bastante congestionado. A situação é mais crítica no trecho do cruzamento com a Rua Abdo Gonçalves, onde o fluxo de veículos segue um pouco lento. Os motoristas precisam ter paciência aí para enfrentar esse percurso, Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações e paciência no trânsito, não é? Valeu, André. 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos de previsão do tempo e temperatura. Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Setembro chegou com tudo, né? Trazendo uma segunda-feira quente e abafada aqui em Manaus. A gente não tem outra definição para falar sobre o dia de hoje. E à noite, o céu permanece limpo, a temperatura cai para os 27 graus e a chance de chuva é baixíssima. E a sensação térmica ainda vai ser alta, mesmo depois do anoitecer, hein? E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 2 de setembro, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça amanhece
amanheça ensolarada e já começa bem quente ainda de manhã. A temperatura dispara para os 35 graus. À tarde segue o mesmo padrão de céu aberto e pouco nublado, com aquele calor contínuo que a gente já conhece. E à noite continua com céu sem nuvens, clima estável e não temos previsão de chuva para essa terça-feira. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 25 e máxima de 36 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 43 a 87%. 36 graus, Carlão. Sem chuva. Sem previsão de chuva. Vai ser o primeiro dia mais quente depois daquele que a gente teve, né? Provavelmente. Muito obrigada, Vanessa Lima. Valeu, Vanessa. 18 horas. Olha só, hein? Escuta essa barbaridade. Um homem é acusado de estuprar várias vezes a própria filha de 10 anos de idade e ainda transmitir o crime ao vivo na internet, na dark web, Karine. Carlão, esse crime hediondo, esse homem foi condenado pela Justiça Federal do Amazonas a quase 500 anos de prisão. As imagens do abuso sexual foram localizadas pela Interpol, a Polícia Internacional. A repórter Odineia Araújo acompanhou esse caso e traz agora pra gente mais detalhes. Odineia, boa noite. É estarrecedor esse caso, não é? É um caso estarrecedor e muito cruel. Esse caso chocou o Amazonas por ter elementos de perversidades cometidos pelo próprio pai contra a filha, uma criança de 10 anos de idade. Segundo a Justiça Federal, os abusos aconteceram entre julho e setembro do ano passado. O homem gravava os estupros, mas também fazia lives e transmitia os estupros em tempo real, recebendo dinheiro em troca. Um dos estupros, inclusive, teria sido presenciado por um dos filhos menores do acusado. As imagens chegaram até a base de dados da Interpol, a Polícia Internacional, que localizou 11 vídeos diferentes do acusado com a vítima. A denúncia feita pelo Ministério Público Federal foi aceita pela 2ª Vara Federal Criminal, que destacou a brutalidade e a frieza desse caso. A decisão considerou ainda que os crimes ultrapassaram fronteiras, já que foram divulgados em fóruns internacionais frequentados por pedófilos. O réu confessou os crimes e está preso. Ele foi condenado a 456 anos de prisão por abusar da própria filha de apenas 10 anos e transmitir os crimes ao vivo na chamada dark web. Para a justiça, a condenação exemplar reflete a gravidade do impacto causado não só à filha, mas também a outros menores expostos ao trauma. A advogada criminalista Janaína Porto explica que a condenação de 456 anos é justamente para deixar claro que o ato de violência sexual tem que ser punido com o rigor da lei e com o rigor com que o crime é cometido. Mas na prática, ele só vai cumprir 40 anos de prisão, segundo a advogada Janaína Porto. No entanto, é importante esclarecer que no Brasil não existe prisão perpétua. Então a nossa legislação ela estabelece que o tempo máximo de cumprimento é de 40 anos, como está previsto no artigo 75 do Código Penal. Ou seja, ele não vai cumprir os 456 anos, né? Mas apenas tem um caráter simbólico e pedagógico. Ela mostra a gravidade da conduta, garante que esse réu ele não terá benefícios por muito tempo e dá uma resposta firme, né, para a sociedade de que crimes como esse serão tratados como o máximo de rigor possível. O que acontece na prática é que a pena é unificada, ou seja, é a soma das penas para formar uma única pena que o réu só pode cumprir até 40 anos de reclusão. Esse caso serve de alerta. Violência sexual contra crianças é crime hediondo e toda denúncia pode salvar uma vida. Então, qualquer situação deve ser denunciada pelo Disque 100 ou diretamente à polícia. Volto com vocês. Muito obrigada, Odineia Araújo. É importante ressaltar que nós, como sociedade, temos esse peso, né? A gente tem essa obrigação de denunciar, sim, qualquer abuso, qualquer violência contra criança e adolescente. E é fácil, Disque 100. Em todo o país, em todo o território nacional, qualquer denúncia dessa natureza pode ser feito pelo Disque 100, número 100, não é, Carlão?
Exatamente, Karine, é muito importante, realmente é importante a sua participação nessa denúncia. E escuta mais esse caso aí, um professor da rede pública de Manaus, Karine ouvintes, ele foi condenado a 84 anos e 1 mês de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. E agora foi 3 crianças, adolescentes de 12 a 15 anos. A justiça também determinou a perda do cargo público do réu, Karine. Segundo a sentença, Carlão, o réu usava a posição de professor para se aproximar das alunas dentro da escola. Depois, ele atraía as vítimas para a sua casa com promessas, entre elas de oportunidades de estudo em outro país. Bom, ele foi preso e, como você falou, a justiça também determinou a perda do cargo público. Agora 6h36 em Manaus. Mix. Cara, o evento Sou Manaus Passo a Passo começa amanhã com a gastronomia, barracas de comidas regionais e muitas novidades já vão estar lá à disposição, hein, Karine? Exatamente, Carlão. E quem traz pra gente mais detalhes é o repórter André Meirelles, ao vivo, volta a conversar com a gente. Então, André, a partir de que horas a gente já pode conferir esses pratos especiais do Sou Manaus? Conta pra gente. Pois para garantir já tem que estar aqui bem cedo, hein, Karine, da tarde, 5 horas da tarde, já pode aí estar por aqui para, né, o lançamento aí da gastronomia no evento Sou Manaus Passo a Passo 2025, que na verdade já começa aí a partir de amanhã. Inclusive a gente já está por aqui acompanhando, né, toda a movimentação e vamos fazer alguns anúncios. A prefeitura anunciou que a troca das pulseiras, né, quem ainda não trocou pode ter uma oportunidade. Ah, mas já passou a data, não tem problema nenhum. Se você fez a inscrição no site oficial Sou Manaus Passo a Paco 2025.com.br, Sou Manaus Passo a Paco.com.br, nesse site oficial, no dia que era para fazer a troca você não conseguiu, tem mais uma oportunidade. Na verdade é a última, hein? É hoje e amanhã. Na verdade agora só amanhã, né? Os pontos de trocas é o supermercado Nova Era da Avenida das Torres, no Novo Aleixo, e a Galeria dos Remédios no Shopping Popular no centro, Vitória Supermercados no Coroado e o Nova Era de Flores, e também no Shopping Felipe Dal, do Cidade de Deus, e também, claro, na Casa de Praia Zezinho Correia, né? E falando em festival, o Sou Manaus vai ser a maior edição de todos os tempos, porque este ano está sendo celebrado 10 anos de existência. Vão ser aí mais de 20 atrações nacionais, 3.000 artistas regionais e 17 palcos que vão estar espalhados pelo centro histórico. Vai ter música, teatro, cinema, dança, a gastronomia, hein, que já começa amanhã, moda indígena e muito esporte. E uma das grandes novidades também é a primeira corrida Sou Manaus Passo a Passo, que vai acontecer na quinta-feira, dia 4, a partir das 8 da manhã, na Praça Dom Pedro II, né, aqui no centro de Manaus. As inscrições, inclusive, a gente ia falar das inscrições e tal, que começaram hoje pela manhã, mas rapidamente, nos primeiros minutos, as inscrições já esgotaram, né? E a prova vai ter 5 quilômetros seguindo as regras da Confederação Brasileira de Atletismo. A gente está aqui, encontrou também agora há pouco o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que falou com 18 horas sobre aí, né, essa corrida que vai acontecer e também outros detalhes, hein, que é importante. Vamos acompanhar. A retirada das pulseiras da corrida do Sou Manaus vai acontecer na quarta-feira, de 10 da manhã às 21 horas, lá no local Casa de Praia, na Ponta Negra. Portanto, é um aviso importante que a gente conta com a atenção de todos para que, no ato da retirada dos kits, levem o seu pacote de leite, seu quilo de leite, para poder contribuir com as instituições de caridade. Agora temos uma outra anúncio importante. Quem se inscreveu para receber as pulseiras do Sou Manaus e não conseguiu buscar na semana passada, nós estamos abrindo dia de hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira, dia 2, nos mesmos pontos, nos 6 pontos, para que as pessoas que ainda não retiraram possam ir lá retirar e participar conosco da grande festa de Manaus, que é o Sou Manaus 2025. Agora só mais uma informação, prefeito. Muitas pessoas estão falando, o Sou Manaus começa sexta-feira, mas na verdade já começa amanhã com gastronomia, tem a corrida. Nós temos a corrida na quinta-feira, todo um preparo. Nós já estamos em clima de Sou Manaus, né? Nós estamos aqui no local do evento, onde toda uma estrutura grandiosa está sendo montada. Para você ter ideia, é o maior palco, o palco principal é o maior palco já montado na história de eventos na cidade de Manaus. Somente de LEDs vamos ter mais de 500
250 metros quadrados de LED, é um palco de estrutura de show internacional. Manaus não fica nada a dever porque Manaus merece os grandes eventos. 18 horas. Vai, a gente acompanhou a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, falando aí da preparação dos detalhes para o Sou Manaus Passo a Passo 2025. Agora, tem também um alerta aqui, Karime e Carlão, cuidado aí com sites fraudulentos que estão vendendo pulseiras ilegalmente, né? A justiça mandou retirar esses endereços do ar, ou seja, só vale mesmo a troca oficial. Agora vamos falar de transporte, que é importante, né? Os carros de aplicativos, eles vão ter ponto ao lado da Igreja Matriz, os táxis na esquina da Eduardo Ribeiro com Floriano Peixoto, motos e mototáxis na Avenida 7 de Setembro e o corredor exclusivo para os ônibus, que é pela Epaminondas. E mais, vão ter aqui as tendas, os bancos, os banheiros químicos e pontos também de hidratação, que é a água, né, o bebedouro ali espalhado por vários pontos aqui para as pessoas não passarem sede, claro, né? Vamos falar da lista de itens proibidos. Não pode aqui, ó, latas, vidros, armas, capacetes, bastão de selfie, drones, bebidas alcoólicas, skates, bicicletas, drogas e tudo que coloque o público aí em risco. Então já sabe, nada disso, né? Vem aí com a sua família para se divertir no Festival Sou Manaus, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro. Promete aí levar uma multidão ao centro histórico da capital amazonense. Inclusive amanhã eu vou voltar por aqui para ver como é que tá a movimentação da gastronomia, hein? Que eu sei que você gosta, Karime, você também, Carlão. Sem dúvida, André Meirelles. Obrigada pelas informações. Valeu, André. 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Karime, o assunto que tomou conta das redes sociais hoje, hein, foi a confusão depois da apuração do 27º Festival Folclórico de Cirandas de Manacapuru. Olha aí. Parece que tá virando moda, né? Não aceitar o resultado do jogo, né? Agora Manacapuru. Bom, o presidente da Ciranda Flor Matizada, Alexandre Queiroz, parece que ele não aceitou o resultado e chegou a quebrar um troféu. Enquanto isso, quem comemorou muito foi a ciranda tradicional, representante do bairro Terra Preta, que se sagrou campeã do festival com 279,7 pontos. O tema apresentado foi Sapucaí aí, o grito que vem das águas. Um espetáculo que empolgou o público, Karine. O festival, Carlão, aconteceu durante esse fim de semana, reuniu milhares de pessoas e mostrou mais uma vez a força da cultura popular amazônica. Mas também deixou marcada aí essa polêmica envolvendo a diretoria da Ciranda Flor Matizada. Fazer o quê, né? De um lado, Karime, a alegria da tradição, do outro, a insatisfação que virou aí destaque nas redes. O fato é que o Festival de Cirandas de Manacapuru mais uma vez agitou a cidade, foi lindo e mostrou aí a paixão do povo pela cultura, em especial a nossa cultura, a cultura amazonense. 6h44, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. O dólar fechou em alta de 0,36%, cotado em R$5,44. O euro fechou em alta de 0,49% aos R$6,37. E o Bitcoin fechou em queda de 0,1% aos R$597.092. E o Bovespa fechou em queda de 0,24% aos 141.086 pontos. E o Amazonas registrou o pior julho em 5 anos na geração de vagas de emprego formal. O emprego de carteira assinada caiu mais de 78% em comparação com o mês de julho do ano passado. A repórter Odinei Araújo traz pra gente mais detalhes a respeito do assunto. Então, Odinei, o que aconteceu para justificar essa queda? Bom, na verdade, essa redução grande na oferta de emprego ainda é reflexo da pandemia da Covid-19. É que em 2023 e 2024 foram anos em que os setores que foram muito atingidos pela pandemia voltaram a se recompor e crescer. Então, como o emprego nesses setores caiu muito na pandemia, no período pós-pandemia foi a área em que houve mais crescimento. É o que explica a economista Denise Kassama.
recompôs o segmento, 2025 foi uma manutenção, um crescimento que acompanha o próprio crescimento da economia, né? Então não existem outros indicadores econômicos que digam que a economia está piorando, muito pelo contrário, né? Tudo aponta um crescimento bom aí do PIB, mesmo com tarifaço, a gente vê aqui o polo industrial vai muito bem, obrigado, e assim por diante. De acordo com os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em julho a criação de vagas formais no Amazonas caiu mais de 78% em comparação com julho do ano passado. Foram pouco mais de 1.000 novas vagas com carteira assinada em 2025, contra mais de 4.600 em julho de 2024. Esse é o pior resultado para o mês em 5 anos. A situação no estado foi bem pior que a média nacional, onde a queda foi de 32%. E mesmo em relação a junho, o Amazonas perdeu fôlego, porque no mês anterior o saldo de empregos havia sido de mais de 2.500 vagas. Menos trabalho em julho também foi verificado em todo o Brasil. Foram criadas 130 mil vagas, um número bem abaixo do esperado pelo mercado e o pior julho desde a pandemia de 2020. Mas a economista Denise Cassama ressalta que os números devem melhorar neste segundo semestre. A gente tem uma expectativa que volte a crescer, geralmente, segundo semestre, ele tende a ter uma perspectiva maior, porque aí começam contratações com vista ao Natal, né? A própria indústria, ela começa a crescer para atender as demandas de Natal e tudo mais. Então, a expectativa também para os próximos meses é de melhoria nesse cenário. Hoje, o país soma mais de 48 milhões de trabalhadores formais. No acumulado do ano, houve crescimento, mas o ritmo desacelerou. O salário médio de admissão em julho foi de R$ 2.277, uma queda discreta em relação a junho. Volto com vocês. Legal, Dinera, hoje 6h47 em Manaus. 18 horas. Olha só, em produtos atingidos pela tarifa de 50% imposta às exportações brasileiras pelos Estados Unidos, já começaram a registrar queda de preço no mercado interno, Karine. Imagina você, né, Carlão? Entre o mês de julho e agosto, o frango registrou a maior queda, com 5,7% no preço. Bom, a gente já até falou do café aqui, que ficou mais barato. Isso até um pouco antes desse tarifaço começar a valer, começou a valer agora em agosto. O café já havia caído, ele caiu de fato agora 4,6%. Nathalie Moraes volta a conversar ao vivo aqui com a gente do 18 horas e traz pra gente mais detalhes a respeito dessa avaliação do que registrou queda depois do tarifaço imposto lá pelo presidente americano Donald Trump. No final das contas, é um alívio aqui pra gente, não é? Porque o café é mais barato, a gente já viu o frango mais barato, falamos do ovo, que ficou mais barato também. Fala mais, Nathalie Moraes. Então, Karine, mais uma vez, boa noite para você, pro Carlão e para todos que nos acompanham. O tarifaço começou agora em agosto, né? A gente tá falando ali daquele imposto de 50% imposto ali sobre os nossos produtos brasileiros que vão para os Estados Unidos. Só que com tudo isso, com a dona de casa, o pai de família, Carlão, você já foi no mercado e você já sentiu a diferença em algum desses produtos que eu vou falar agora? A carne branca, a gente tá falando aí, né, dos frangos, né, das aves, aquele peitinho de frango que você costumava comprar algumas semanas atrás de R$25 a R$28, ele teve uma queda de quase 8%. Bastante, então é uma queda, né, bastante significativa, assim como a carne vermelha, o café, o leite e os ovos. Então são itens que são muito essenciais aí na cesta básica, na cesta básica e no nosso dia a dia. E aí a gente, é claro, foi procurar entender aí com os economistas por que a gente tem tido essa queda. Algumas pessoas já sentiram, outras nem tanto, mas a carne vermelha, por exemplo, que muita gente não conseguia comprar há muito tempo, nas últimas semanas, em todo o Brasil, teve uma queda aí de mais de 8%. O café também teve uma queda de 4,1% só agora no mês de agosto. Então isso faz a diferença no fim do mês ali, quando a gente realmente vai fazer aquele rancho, como a gente costuma chamar aqui em Manaus. Mas a gente vai procurar
para entender, será que tudo isso realmente tem ligação com o tarifaço ou essas situações estão acontecendo porque alguns produtos estão na safra, estão na época? E é exatamente essa pergunta que responde agora a doutora em economia, Michele Aracati. Vamos conferir. Em relação ao preço desses produtos, eu chamo a atenção que alguns podem ter sim relação com o tarifaço, em função aí do excesso de oferta do produto no mercado, mas outros estão condicionados ali principalmente à safra. Então, determinados produtos estão ali no período da safra e isso faz com que eu tenha um excesso de oferta do produto no mercado, o que contribui para a queda dos preços. Eu chamo a atenção também para a necessidade de o consumidor sempre manter-se alerta em relação à pesquisa de preço, porque existe uma variação muito grande do preço do produto em determinados locais onde o consumidor vai adquiri-los. Então é importante que o consumidor esteja sempre alerta. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala da doutora em economia, a professora Michele Aracati, mas a gente quer entender, Karine, se realmente esse cenário vai permanecer. Será que a gente pode continuar aí se planejando para comprar aquela carne mais barata, aquele peitinho de frango no mês que vem também vai estar garantido? Mas os economistas disseram pra gente o seguinte, que esse é um efeito que deve ser temporário, até porque o tarifaço ainda é uma situação muito instável, né? Vai ser mantido, não vai ser mantido, vai ter uma conversa ou não com o governo brasileiro, isso pode ser derrubado ou não, mas aí caso isso não aconteça, se o Brasil não conseguir novos mercados rapidamente, a produção tende o quê? A se ajustar. A gente sabe, né? Quando existe uma demanda muito alta, a oferta muda, né, um pouquinho, então tudo pode voltar a aumentar novamente, como explica aí a economista Denise Kassama. Com esse tarifaço, né, alguns produtos que nem entraram na faixa de isenção e que também não estão ainda na mira do governo para receber maiores apoios, eles não tiveram outra alternativa senão vender para o mercado interno. Então, com isso, você tem um aumento da oferta e com uma oferta maior, você tem um cenário de redução de preços. Isso é o do momento, né? Não dá pra gente ainda fazer muito prognóstico, até porque ainda não se sabe se essa história do tarifaço vai se manter ou não, né? Já houve aí um postulado de um tribunal aí dos Estados Unidos que deu parecer contrário. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala da economista Denise Kassama. No curto prazo, Karine e Carlão, a dica é, se você tem um dinheirinho sobrando, tá podendo ir no supermercado, vai lá, congela a carne, compra, garante, né, a sua carne, o seu franguinho, o seu café, porque tá mais em conta e a gente não sabe até quando de fato vai durar aí essa promoção, vamos dizer assim. Verdade, muitíssimo obrigada, Nathalie Moraes. Agora 6h53. 18 horas. Olha, Karine, o agendamento para a emissão da carteira de identidade no Amazonas será mantido até quarta-feira, em dia 3, na Escola Estadual Coronel Pedro Alcâmara, lá do bairro da Compensa, Karine. Exato, Carlão, segue daí. Vão ser distribuídas aí 100 senhas diárias para garantir o acesso facilitado ao documento. Além disso, a programação inclui serviços da Carreta da Saúde Castramóvel. A Carreta da Saúde estenderá a sua permanência até sexta-feira, dia 12, funcionando aí de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. E a unidade está instalada na área de estacionamento de uma clínica, ao lado do 5º Batalhão da Polícia Militar, ali na rua Maria Amorim Neves, na Compensa 2, com acesso pelo portão em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil Nilza dos Santos Alencar. Bom, e entre os exames, Carlão, oferecidos estão ultrassonografia de abdômen total, superior, aparelho urinário, tireoide, transvaginal, enfim, vários exames importantíssimos para as mulheres, além de mamografia tanto masculina quanto feminina. Uma oportunidade importante para garantir o documento e cuidar da saúde sem sair ali da comunidade. Carlão, vamos falar sobre o suicídio, que ainda é tabu?
Sim. Pois é, mas é também uma das principais formas de prevenir, que é falar a respeito do assunto, para prevenir esse ato de extremo desespero para que isso que aconteça. E é justamente isso que propõe a campanha Setembro Amarelo, que a cada ano ganha mais força nas redes sociais, alertando sobre os casos recorrentes de suicídio no Brasil e no mundo. A repórter Vanessa Lima traz pra gente mais informações a respeito da campanha desse ano. Vanessa, então você conversou com uma psicóloga, o que ela destacou como os principais caminhos para prevenir esse ato tão extremo? Vanessa, boa noite. Setembro chegou, Karime, Carlão e ouvintes, e esse mês traz uma missão muito importante: falar de saúde mental com clareza, coragem e acolhimento. E Karime, a psicóloga Kate Prado foi direta. Prevenir começa falando sobre a dor e em seguida é importantíssimo buscar cuidado profissional. São sinais que não devem ser ignorados, são pedidos de ajuda de uma outra forma e que precisam exatamente apenas de acolhimento. Como que a gente pode ajudar? É fazer exatamente essa escuta sem julgamento, validando essa dor do outro e se oferecendo de alguma forma como eu posso te ajudar. Incentivar a buscar um profissional da saúde mental, psicólogo e psiquiatra, CAPES. Se é um risco muito imediato, liga para o CVV, é 188, funciona 24 horas, sem custo algum. A campanha Setembro Amarelo, criada em 2015 e alinhada ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, dia 10 de setembro, transforma o mês em uma mobilização nacional para quebrar o silêncio e afirmar que pedir ajuda é um ato de coragem. Instituições, profissionais de saúde e a sociedade se unem para conversar e acolher, reforçando que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Buscar apoio profissional faz toda a diferença. O Laço Amarelo, criado para dar visibilidade a uma perda, lembra que todas as vidas importam. Depois da pandemia, priorizar a saúde mental é indispensável e o preconceito em buscar ajuda precisa ficar para trás. Falar sobre suicídio não incentiva o ato. A conversa com responsabilidade e empatia previne. A psicóloga alerta que os números são preocupantes e os casos estão aumentando entre os mais jovens. Hoje no Brasil, cerca de 14 mil pessoas já morreram por suicídio ao ano. Isso é uma média de 38 por dia. Uma taxa que vem como marco é em 2022, que foi 7,6 por 100 mil habitantes. E vem seguindo, a gente está em 2025. A maioria dos casos, eles ocorrem entre homens de 20 a 49 anos. O aumento preocupante é que essa incidência aumentou entre jovens. A verdade é que muitos casos podem ser evitados quando há escuta, acolhimento e cuidado qualificado. Sofrimento não tem idade e muitas vezes a rede de apoio é decisiva. Buscar ajuda é um gesto de amor próprio e ajudar alguém é um gesto de amor ao próximo. E em casos urgentes, é importante acionar ajuda imediata. Se você ou alguém próximo precisar conversar, procure um profissional. E a qualquer hora, ligue 188, pois todas as vidas importam. Volto com vocês. Importantíssima Sem campanha, dúvida. Importantíssimo falar e saber que há sim ajuda, né, Carlão? Sem dúvida nenhuma, Karime, 6h58, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Esporte. Olha, Karime, o Amazonas Futebol Clube viajou até Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense. Acabou perdendo por 2-0. Parece que a onça pintada se enrolou no primeiro tempo e sofreu um gol aos 40 minutos. Pois é, foi um erro aí na saída de bola, Carlão, e o gol foi confirmado pelo VAR. Na segunda etapa, o Atlético Goianiense não perdoou, com Robert Santos fazendo um chute de longe para ampliar. A onça tentou, mas o empate não saiu. No sul do país, o Internacional de Porto Alegre venceu o Fortaleza Esporte Clube por 2-1 com gols de Alan Patrick e Vitinho, enquanto Luca Prior descontou para o time cearense. O Internacional quebrou o jejum de 4 partidas aí. O Mirassol Futebol Clube foi com tudo e goleou o Bahia Futebol Clube, gente, 5-1, tá? João Victor, Chico Costa, Lucas, Ramon, Alisson e Christian marcaram, enquanto que Rodrigo Nestor marcou aí para o Bahia.
O Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vascão, venceu o Esporte Clube do Recife por 3-2. Nuno Moreira abriu o placar, depois deu assistência para Felipe Coutinho, enquanto Veguete marcou de pênalti. O Esporte Clube do Recife descontou, mas não foi o suficiente. E o Atlético Mineiro, sem técnico desde a saída do Cuca, perdeu para o Vitória Futebol Clube por 1-0. Eric marcou cedo e o Galo chega ao quarto jogo sem vitória. Com o resultado, o Vitória sai da zona de rebaixamento e respira aliviado. Giro rapidinho pelo trânsito, Karime. Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles. André, como é que está a volta para casa? Trânsito. Olha, Karime, Carlão, um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Getúlio Vargas, no sentido centro-bairro. A colisão envolveu 2 carros aqui na altura da Academia Live, mas sem feridos. Os veículos permanecem parados na pista da direita, mas o fluxo segue estável, sem grandes retenções. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 7h01. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Fiocruz apontou uma alta nos casos de síndrome respiratória aguda grave causados por Covid-19 em 4 estados brasileiros: Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba e Amazonas. Os casos se relacionam principalmente a crianças e chamam a atenção para a vacinação contra a Covid. Desde 2024, a vacinação contra a Covid-19 faz parte do calendário nacional de gestantes, idosos e crianças no Brasil. Além disso, determinados grupos prioritários continuam a ter indicação de reforço periódico. Para os homens, não há mais orientação para novas doses. De forma permanente, uma dose é recomendada para gestante a cada gravidez, uma dose a cada 6 meses para idosos com 60 anos ou mais. Isso independentemente da quantidade de vacinas previamente recebidas. Em relação às crianças, o esquema primário deve ser feito entre 6 e 5 anos. Pode envolver 2 doses, com 4 semanas de intervalo entre elas, no caso da vacina da Moderna, ou 3 doses, com a segunda aplicada 4 meses depois da primeira e a terceira 8 meses após a segunda, no caso da Pfizer. Com a concentração de casos de Covid nessa faixa etária, é importante sim a atenção dos pais e responsáveis para a vacinação. 18 horas. 7h02, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.